Vamos adiante, pessoal. Isso aqui é fantástico. Tá vendo o pessoal tomando um cafezinho ali? O valor da pausa, nem todo conflito precisa ser resolvido na hora. Isso aqui é muito importante. Então, um erro comum em ambiente de trabalho ou em casa é acreditar que todo conflito precisa ser resolvido imediatamente. No auge da tensão, às vezes a decisão mais madura é reconhecer que naquele momento a conversa perdeu condição emocional de gerar construção. Então isso acontece muito, né, pessoal? Você pode ver, imagina como se levantasse uma poeira no relacionamento de vocês, na interação, na comunicação, tivesse aquela nuvem, assim, uma nuvem preta de, sabe, de hormônios já liberados no teu corpo, de pensamento, de inconsciente, de traumas que vêm à tona que não tem nada a ver, às vezes, com aquela pessoa, com aquela situação, mas que vem à tona, é um conflito lá atrás, é algo que você engoliu, que não tem nada a ver com o momento, e aquilo vem, a gente sabe disso. Então precisamos estar conscientes para pedir um tempo, né? Um time, peraí, ó, tempo, não é assim no jogo, no basquete lá, tempo, peraí, vamos se reorganizar. Então, um exemplo, né? Dois líderes estão em forte desacordo sobre um projeto prioritário. O tom sobe, em vez de continuar forçando, um deles diz, nós não estamos conseguindo chegar a um consenso agora. Vamos dar um tempo, almoçar, retomar isso no meio da tarde ou amanhã. Então, não é fuga, é uma regulação. Você pode marcar, inclusive, num outro dia. Então desce aqueles hormônios que são liberados naquele momento, que às vezes, como eu falei, pode não ter nada a ver com a situação, pode ser que aconteceu alguma coisa em casa com você, com o teu colega, com outra pessoa, alguma coisa no trânsito que despertou lá uma reação emocional muito forte, aquela adrenalina, ela tá ali, ela vem para a conversa contigo. E se passa um dia, se a gente toma um banho em casa, dorme, no outro dia isso não está mais presente. Então tenha consciência de que tem momentos que você tem que estar percebendo que, olha, vamos dar um tempo, vamos conversar amanhã numa boa, você vai ver que não vai perder o amigo, não vai perder o colega, não vai chutar o pau da barraca, né? Por que isso funciona? Reduz a adrenalina, o corpo sai do estado de alerta, volta à capacidade de raciocinar com clareza, melhora o diálogo, essa névoa, sabe, ali preta, lá baixa, né? Então vocês começam a se enxergar novamente, preservando a possibilidade real de construção conjunta. Previne escalada, impede que a conversa desça mais alguns degraus rumo à agressividade. Isso aqui é fundamental você entender. Isso leva isso para a tua vida pessoal também, para o restante. Você sempre vai precisar disso em algum momento lá para você dar um tempo, tá? Isso aqui é fundamental. O relacionamento ele vale mais do que vencer uma ideia, né? Então, uma das ideias mais poderosas desse tema, não vale a pena jogar uma relação valiosa por causa de uma opinião, e toda relação é valiosa. Então, imagina, não importa se aquela pessoa você trabalha pouco ou muito tempo com ela, que seja o primeiro dia, naquele primeiro dia você briga com a pessoa ou você permite que ela brigue com você, cria aquele clima, você está jogando fora uma relação. Então, no ambiente corporativo, quando um líder destrói o vínculo com a equipe, quando acontece com a liderança, pela necessidade de vencer, quando colegas rompem a abertura por um debate mal conduzido, o custo disso, ele aparece, pode ser não naquele momento, mas ele vai aparecer com o tempo. Então, eu continuo pensando diferente, eu ainda não concordo com a decisão, mas a nossa relação é mais importante do que essa disputa. Gente, essa frase aqui, leia comigo essa frase, fala isso mentalmente. Eu continuo pensando diferente de você. Olha, João, eu continuo pensando diferente de você. Eu ainda não concordo com essa decisão, com esse pensamento, com essa forma de ver o mundo, essa visão, mas a nossa relação é mais importante do que essa disputa. Você concorda comigo? Então, cara, você cria um vínculo maior do que era antes, de vocês poderem discutir alguma coisa, perceber uma divergência muito grande de opiniões, e isso não atrasar, prejudicar a relação que vocês construíram aí ao longo de muito tempo, tá? Isso não é falsidade, isso é maturidade. No trabalho, essa postura, essa forma, ela preserva a dignidade do ambiente. E ambientes dignos são muito mais saudáveis, mais humanos e mais sustentáveis para as pessoas e para os resultados. Isso é muito importante você entender. Vamos agora à reação ideal para qualquer diferença de opinião, a reação convergente, a maturidade em ação. Vamos estudar em detalhes aqui a única reação frente ao conflito que realmente vai gerar produtividade, amizade,
uma sincronicidade, uma sinergia entre você, entre a equipe. Então é a mais madura e mais saudável das quatro. Ela não significa submissão nem concordar com tudo, nem abrir mão da própria visão. Significa buscar entendimento, integração e construção, mesmo diante da diferença. Então a escuta real, a pessoa convergente, ela escuta com atenção genuína, escutativa. Vai lá para o nosso módulo de escutativa aqui do aplicativo e veja para você entender bem como é feita a escutativa. Ela pergunta, ela analisa, ela reconhece o que o outro pode estar vendo, algo que é válido, que você não está percebendo. É a construção conjunta, em vez de disputar a posição, busca uma terceira via, melhor do que a posição isolada de cada lado. Também assista lá sobre as Ilhas Maurício, nós temos aquele módulo lá que fala muito bem sobre as diferenças e como que é útil que as pessoas pensem diferente de nós, que tenham posições diferentes de nós. Aliás, toda a parte do social, toda a parte de comunicação do aplicativo deve ser maratonada por você. A preservação do vínculo, então a divergência ela não foi eliminada, a diferença de opinião é a divergência, ela foi aproveitada, a solução melhorou e a relação foi preservada. Então um exemplo aqui como é que seria, né? O João apresenta uma proposta, a Mariana identifica falhas, mas pergunta, João, como você imagina que resolveríamos a integração com o sistema atual? Juntos nós podemos construir algo melhor que a ideia original. Então a reação convergente é essa das perguntas. Você joga para o outro tua forma de enxergar, a tua visão sobre a situação. Então, Mário, poxa, eu estou percebendo que você pensa diferente de mim, que você tem uma outra opinião sobre essa mesma situação. Olha só, eu tenho esse meu modo de ver, eu enxergo dessa maneira aqui, e você, se você enxergasse dessa maneira como eu enxergo, qual conclusão que você chegaria? Então você sempre entrega para o outro, você deixa o outro pensar, você entrega os seus olhos para o outro. Sabe aquele exemplo do 6 e do 9? Então tem o número 6 no solo, a pessoa que está aqui enxerga 6, a pessoa que está aqui enxerga 9. É o mesmo símbolo no chão, só que cada uma está vendo, um está vendo 6 ou está vendo 9. Então você entrega, João, do meu ponto de vista aqui, eu estou vendo 9. Você consegue vir e enxergar da minha forma? Você consegue olhar essa situação que está acontecendo aqui na nossa empresa, aqui no processo, por esse ponto de vista? Consegue enxergar? Consigo. E qual a conclusão que você chega pensando dessa maneira? Então você vai gerando, fazendo com que a própria pessoa perceba pelo teu ponto de vista, e pode ser que ela, afinal de contas, pela visão dela, pela experiência dela, que ela tenha uma ideia melhor do que a sua. Seja uma ideia que gere mais resultado, melhor, mais rápido e mais barato para aquele processo, para aquela situação. Então, é possível que você faça isso, é possível que você faça o que o outro tinha pensado, é possível que ele faça da forma como você tinha pensado, mas a reação convergente é justamente essa. Eu não chego para essa discussão com a razão e tentando defender. Eu chego para ouvir a outra pessoa, eu dou tempo para a outra pessoa falar. E como eu trouxe antes também, se quando você vai trazer as suas palavras, o outro já começa, porque ele é conflitante ou ele é divergente, você pede a oportunidade, você combina, olha só, vamos dar mais um tempo para você falar, me explica melhor a tua visão, usa uma escutativa, me explica melhor por que você acha isso. E entrega perguntas para a pessoa, não decisões, não respostas prontas, entrega questionamentos para que ela própria questione a forma como ela está pensando e questione também a forma como você enxerga, pensa e decide sobre determinada situação na tua empresa. Então a convergência, ela sempre vai levar à união, e os povos orientais, eles têm bem melhor essa visão do que nós ocidentais. Como falado lá nas Ilhas Maurício, nós crescemos para termos uma ideia, ter uma outra ideia, vamos confrontar e ver quem é o melhor, quem vence. E na verdade nós estamos aí muitas vezes gerando só um conflito, uma briga, e não chegamos a ponto nenhum. Pegue todo esse material, assista também o vídeo das Ilhas Maurício, o e-book das Ilhas Maurício, que você vai compreender mais o que é essa reação convergente fundamental para evoluir o relacionamento aí dentro da tua empresa, tá? Não terminamos ainda, vamos adiante no nosso manual para explicar melhor. Então, convergir não é abrir mão da decisão. Em alguns momentos, especialmente em liderança, ouvir não significa necessariamente seguir a sugestão do outro. Gente, estou chovendo no molhado, acabei de falar muito sobre isso, mas vamos entender melhor
porque isso aqui é fundamental para a tua vida, ser humano. É para você levar isso aí para a tua vida para sempre, para o ano que vem, para o outro ano, para qualquer relacionamento. Então vamos aprofundar a convergência. Um líder pode escutar, valorizar, considerar e ainda assim decidir por outro caminho. Então, o que faz a diferença é a forma como isso é feito. A frase que muda tudo. Então, eu ouvi você, entendi seu ponto, eu reconheço o valor da sua visão, mesmo assim, nesse momento, olha, eu preciso tomar uma decisão, eu quero que tu entendas que eu reconheço, eu ouvi o teu ponto, mas eu preciso tomar uma decisão e nesse momento eu vou tomar uma decisão que é X e não é a Y. E seria talvez a que você concordasse mais. Tudo bem? Em algum outro momento, dependendo da situação, você pode explicar melhor. Pode dizer, em algum momento eu posso adotar a tua opinião como de outra pessoa também, mas nesse momento a gente precisa rapidamente chegar e eu vou adotar, eu vou arriscar, sabe, acreditar agora que essa é a melhor solução. Quando feito com clareza e respeito, a pessoa pode até continuar discordando, mas ela percebe que ela não foi ignorada, não foi anulada. Então isso aqui é muito legal. Vou te dar uma dica de liderança fundamental também nesse sentido. Você é líder de uma empresa, por exemplo, né? E aí a gente sabe que vai ter um feriado daqui a 3 semanas, vai ser feriado numa segunda-feira, ok? E aí vem uma pessoa conversar contigo, ela diz assim, olha, Leandro, sou eu mesmo, ela vem me chama aqui, Leandro, olha só, faz muito tempo que eu não vejo o meu pai, ele mora a 800 quilômetros aqui da minha cidade e daqui a 3 semanas vai ter um feriado, eu gostaria de saber se eu posso estender um pouquinho mais, já que é muito longe, eu aproveitar, em vez de voltar na terça-feira, eu voltar na quarta, porque eu tenho bastante tempo de deslocamento para chegar lá também, né? Então, um líder que não ouve, que não pensa, que não analisa, não, de jeito nenhum, a gente está com a produção atrasada, as nossas metas estão, digamos que se tivesse essa situação, né? Está tudo atrasado de forma alguma, esse feriado, inclusive esse feriado, vai atrapalhar muito mais ainda a nossa produção. Estou pensando em fazer hora extra durante a semana anterior ao feriado para que a gente possa recuperar o que o feriado vai nos prejudicar. O que acontece com o liderado? Nossa, pô, esse cara não tem, né, compaixão nenhuma. E o pai dele, será que ele não tem pai? Será que ele brigou com o pai? Será que ele não pensa em mim? Olha a diferença agora. Olha só, João, entendo a tua situação, mas a gente sabe que nós estamos com um atraso aqui nas metas muito grande, né, de produção e a gente sabe que esse feriado, concorda comigo que esse feriado ele vai prejudicar mais a tua produção? O João vai concordar, se isso é real, que as metas estão atrasadas. Então, João, me ajuda nesse sentido. De que forma que a gente pode conseguir substituir você na segunda e na terça-feira? Tem alguma maneira? Você poderia conversar com a tua equipe lá? Você poderia me trazer um plano de ação de uma maneira que não atrasasse ainda mais a nossa produtividade, atrasasse mais as metas? Então, olha só, eu dei a oportunidade para ele, mesmo que eu tenha que dizer para ele que depois que não deu para ele ficar na terça-feira lá, eu dei ouvidos a ele. Isso é uma reação convergente. Então, o líder ele vai sempre ter que estar trabalhando o que a gente chama de assertividade, o emocional e o racional. O racional, a visão da empresa, os números. O emocional, a relação, a pessoa, o liderado, o colega, o amigo, o parente também. Então, quando você tem que tomar uma decisão, você tem que considerar o emocional e o racional ao mesmo tempo. Você pode até falar para ele, olha, eu também tenho um pai, eu não visito ele, eu estou falando sério, eu também tenho um pai que mora a 800 quilômetros aqui e eu realmente não tenho conseguido, por isso que eu te entendo a dor que você sente de querer visitá-lo. Vamos fazer o possível, mas por favor me ajuda nesse sentido, já que é o teu processo, para que a gente possa chegar a um denominador comum e também não prejudicar a empresa, né, João? Então é assim que você vai reagir, é assim que você vai conversar também com outras pessoas. E essa convergência e a NR1, né? Então, ambientes convergentes tendem a ter melhor comunicação, mais cooperação, mais segurança para falar e menos desgaste relacional. Isso está diretamente alinhado à construção de ambientes de trabalho mais saudáveis e preventivos. A gestão emocional, a empatia, a gestão de conflitos e a promoção de relações saudáveis são pilares fundamentais que se alinham exatamente a essa lógica e que compõem uma resposta concreta às exigências da dimensão social da nova NR1. Muito legal, né, pessoal? Explicadinho aqui para você como isso converge com a NR1.
Legal, pessoal. Agora vamos falar aqui um pouquinho de liderança e RH. Se você não é líder, tudo bem também. Você pode aproveitar esse conteúdo. Validar o sentimento do outro não é, então, concordar com tudo. É uma habilidade valiosa para líderes e RHs, aprender a validar o sentimento do outro sem necessidade de validar a interpretação dele. Então, a pessoa, ela pode estar diante de uma situação que ela se sinta emocionalmente perturbada, perdida, ela tomou uma decisão ali em função de algo que ela não entendeu direito, que ela não compreendeu, ela teve um sentimento, uma reação, então eu não vou validar a reação, mas eu valido que a pessoa esteja sentindo alguma coisa. Isso muda completamente a qualidade do diálogo. Então, frases que validam, né? Eu entendo que isso tenha te frustrado. Eu percebo que essa situação te afetou. Eu consigo ver que isso foi difícil para você. Então, precisa validar, precisa dar atenção. A pessoa precisa saber que você deu importância para o que ela estava sentindo naquele momento. Então, a gente não precisa afirmar que a leitura do outro é a única correta. Olha um caso prático aqui que acontece em RH com mediação. Uma colaboradora disse que saiu humilhada de uma reunião, o gestor disse que apenas foi objetivo e direto. Se o RH entrar na lógica de quem tem razão, a mediação vai endurecer. A qual postura que funciona? O RH evita decidir rapidamente quem está certo. Primeiro, acolhe o impacto da situação, escuta os dois lados com neutralidade e ajuda a diferenciar intenção de impacto. O foco não é apenas apontar um vencedor, não é isso, mas entender exatamente o que aconteceu, reduzir a defensividade e construir uma forma mais respeitosa de seguir dali para frente, né? O conflito, ele pode adoecer ou amadurecer uma empresa. O conflito, ele é um divisor na cultura, ele revela como a empresa funciona de verdade, na prática. Se a liderança impõe ou escuta, se a equipe silencia ou constrói, se o RH atua burocraticamente ou sustenta maturidade relacional. Conflitos mal conduzidos podem causar medo, silêncio, retração, cinismo, resistência passiva, quebra de confiança, aumento da tensão, desgaste do clima e até um adoecimento relacional progressivo. Bem conduzidos produzem uma clareza, alinhamento, amadurecimento da equipe, uma segurança para falar com honestidade, o fortalecimento de vínculo e confiança entre as pessoas, uma inteligência coletiva e melhoria de processo, uma cultura mais saudável e também sustentável. Então olha como começa, a gente tem o conflito destrutivo, medo, adoecimento, clima tóxico, nós vamos para a zona de transformação com consciência, observando o que está acontecendo, pausa, calma, vamos devagar, escuta ativa para levar ao conflito construtivo, uma clareza, uma colaboração e um crescimento de toda a equipe. Qual é o papel do RH, das lideranças e da alta gestão? RHs, líderes e CEOs não precisam eliminar todo o conflito, a gente sabe que isso não vai existir. Isso seria artificial e impossível. O papel maduro de uma organização é outro, criar as condições para que os conflitos não degenerem em toxicidade para as relações. Então a gente precisa preparar os líderes para a escuta ativa, a gente tem muito isso aqui no aplicativo, mediação e capacidade de regulação emocional diante de situações de tensão. Nós temos também, na parte prática lá, da gestão psicotécnicas, para que você aprenda a regular as suas emoções, gerenciar as suas emoções diante de situações de tensão. Procura lá na parte da gestão psico. A linguagem de respeito, construir cultura de confronto saudável, onde discordar é seguro e não uma ameaça à posição que a pessoa tem, ou vínculo, ou relacionamento que essa pessoa tem. Observar padrões, tratar conflitos recorrentes como sinais do sistema, não apenas como problemas de pessoas, entendeu? Isso é muito importante, faz parte, não é aquele cara que é problemático, aquele outro. Vamos entender o que está acontecendo, vamos ouvir as pessoas, vamos ensiná-las a reagir de uma forma mais adequada ao conflito, fazendo isso nós mesmos em relação a elas. A gestão de riscos, incluir o tema relacional na gestão de riscos psicossociais, integrando ao PGR de forma rastreável e contínua. Isso você consegue fazer também com o nosso aplicativo, né? Vamos lá. E o custo do silêncio organizacional. A empresa que ela ignora a dimensão relacional costuma pagar muito caro, de formas nem sempre visíveis no curto prazo, mas que se acumulam e impactam os resultados de forma significativa. Olha um dos grandes aqui, Brasil campeão mundial em turnover. Profissionais saem por causa de clima, liderança tóxica e falta de segurança emocional e não apenas por salário. Então a gente consegue reduzir muito o turnover com as técnicas que nós estamos trazendo aqui para vocês.
O presenteísmo, pessoas presentes fisicamente, mas emocionalmente desengajadas, produzindo muito abaixo do potencial. Então o presenteísmo é quando a pessoa vem ao trabalho, mas a cabeça dela não está ali, o emocional dela não está ali, só está aquele corpo ali parado. O presenteísmo causa mais prejuízos que o absenteísmo. A cooperação, áreas em guerra silenciosa perdem a capacidade de colaborar e entregar resultados conjuntos. E a confiança que nós temos, relações adoecidas destroem o tecido social da empresa, tornando qualquer mudança muito mais difícil e arriscada. Então a empresa que ela trabalha conscientemente a dimensão social, ela tende a fortalecer a confiança, o engajamento, a retenção e a maturidade coletiva, tornando-se muito mais resiliente e humana. Vamos lá. Vamos agora para a síntese prática do nosso trabalho. Entre as 4 reações, a maturidade está em aprender a construir. A concorrente é aquela concordância por fora, oposição por dentro. Gera um conflito subterrâneo, escondido e resistência passiva. A reação divergente, a oposição automática, a batalha de ideias, ela transforma diferenças em disputas de ego. A conflitante, a agressividade, imposição, explosão, ela gera medo, retração e adoecimento do clima. E a convergente é a escuta real, a integração e a construção, preserva relações e transforma a diferença, que sempre vai existir, em crescimento para a equipe e para a empresa. Finalizando, o conflito é inevitável, a destruição dos relacionamentos não. Então, conflito é inevitável, diferença é inevitável, posições opostas são inevitáveis, mas destruir a relação que existe na empresa, isso não é, isso nós conseguimos evitar. Ela acontece quando as pessoas reagem sem consciência, quando transformam diferença em ameaça, disputam razão em vez de entendimento, impõem, se calam por fora e resistem por dentro. Então a competência é essencial, aprender a reagir melhor em frente ao conflito é uma competência essencial para a tua vida e no ambiente corporativo. E também essencial para a saúde da organização. A nova NR1 ela trouxe mais clareza sobre algo que muitas empresas já sentiam. A forma como as pessoas convivem no trabalho também impacta na saúde, desempenho e sustentabilidade. O compromisso das empresas maduras não eliminam toda a diferença, elas aprendem a transformá-las em convivência saudável, onde o conflito é tratado com a humanidade, inteligência coletiva, onde a diversidade de pensamento gera melhores decisões, e a proteção humana, onde a dimensão psicossocial é cuidada com extrema seriedade na sua empresa. A dimensão social de um trabalho não é detalhe, ela é estrutura, ela é cultura, ela é prevenção, ela é cuidado. Então nós tivemos aqui mais uma abordagem sobre a questão dos conflitos. Isso se conecta com todo o material que existe, ou aquele de espírito de equipe, soft skills e outras técnicas, e outros modelos, e outros estudos, e outros vídeos e filmes que nós temos aqui dentro do módulo social do nosso aplicativo. Então a nossa sugestão é que você faça uma maratone, todos os conteúdos que você tem acessíveis para você, para que você desenvolva isso de uma vez por todas na sua vida e tenha sucesso nas tuas relações, tanto profissionais quanto pessoais. Te espero no próximo vídeo. Sou o professor Leandro da Brade. Até mais!